Boa tarde a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Hoje nós vamos continuar a ver a respeito da vida vitoriosa segundo Deus. Hoje é a parte 2. E nós vamos abrir a Bíblia também em Josué, capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 1 ao 9. Assim diz a palavra de Deus. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo dei, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparta da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Meu irmão e minha irmã, nós vamos continuar aqui a ver os fundamentos para uma vida vitoriosa. E a primeira coisa que eu digo hoje é: assuma as responsabilidades dadas por Deus. Você deve assumir essas responsabilidades, mesmo que seja tentado a crer que ele deve ter se enganado em algum ponto ao escolher uma pessoa como você. Veja o quadro da vida de Josué. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Você percebe o grande desafio que é posto diante daquele líder empossado? Ele se via na necessidade de substituir Moisés. E você sabe quem foi Moisés? Observe no livro de Deuteronômio e veja o que é dito sobre Moisés. No capítulo 34, dos versículos 10 a 11, diz assim: Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. No tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel. Imagine as dúvidas e receios que vieram ao coração de Josué. Como seria difícil guiar aquele povo. Josué deveria atravessar o Jordão, enfrentar adversários fortíssimos e malignos, que ofereciam os filhos em sacrifício aos deuses, e substituir Moisés, um líder aparentemente insubstituível, de acordo com o próprio registro da palavra de Deus. Eu digo a você, meu irmão e minha irmã, chega um momento em nossa vida que Deus nos surpreende, pondo-nos diante de certas responsabilidades, que nos levam tanto ao temor quanto à indagação do porquê, entre tantos. Ele resolveu usar aquele que é da pior espécie. O que nos faz partir, então, eu te pergunto, para o serviço a Deus, você sabe, é que o seu chamado nos chega acompanhado de uma mensagem que nos lembra que ele não está à procura dos mais inteligentes, nem dos mais fortes,
nem dos mais belos, nem daqueles que se colocam integralmente em suas mãos. Ele mesmo se encarrega de capacitá-los. Muitos têm grande dificuldade em viver com objetividade. Jogam-se na realização de suas tarefas, sem ter em mente onde querem chegar. Muitas vezes, esquecem-se de que essa é a marca que está sobre a vida daquele que Deus usa, ter metas claras. Josué recebeu uma visão clara de Deus quanto ao seu chamado. Deus não o estava chamando para outra coisa, a não ser para cruzar o Rio Jordão e prover terra para aqueles 2,5 milhões de pessoas recém-libertas do sofrimento terrível do deserto. Josué compreendeu qual a visão, a meta de Deus para a sua vida. Passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué tinha absoluta clareza do que Deus queria dele. E Deus respondeu às perguntas relacionadas a quem, todo o povo, aonde, Canaã e quando, agora. Josué sabia onde poderia e deveria literalmente colocar o pé. Veja o que Deus lhe disse: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Ao mesmo tempo que Deus encoraja o seu servo a tomar posse daquilo que já era dele, mostra com clareza por onde ele deveria andar. E nós vemos aqui na palavra de Deus que Deus diz assim: desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. E com isso a gente vê que Josué não deveria se dirigir à Mesopotâmia, à Índia, à China, à Fenícia, nem para a Europa. Cabia a ele dirigir-se à Palestina, o lugar onde Deus havia prometido dar vitória a seu servo. É importante discernir onde devemos colocar o nosso pé. Ter uma visão de Deus é ver o invisível e torná-lo visível, tangível e palpável. Ter uma visão é sonhar com objetividade em Deus. Josué tinha uma imagem clara em sua mente do que deveria fazer. Deus encorajou Josué, e a partir dessas palavras ele tinha o que dizer tanto ao povo quanto a si mesmo. E eu te digo, sem termos coragem, por melhor que seja a visão, não sairemos do lugar. E isto ocorre porque há obstáculos a serem transpostos, adversários a serem derrotados e limitações a serem superadas. Precisamos de coragem. É por isso que aquelas pessoas que são geralmente consideradas como menos qualificadas realizam mais do que muitos que nasceram com muitos talentos. Enquanto essas, apesar de tudo que possuem e de que são capazes, temem perder, aquelas avançam na certeza de que a única coisa que têm a perder é a oportunidade dada por Deus de serem usadas por Ele na história. Sem fé, não apenas é impossível agradar a Deus, como também é impossível servir a Ele em meio a tantas possibilidades de derrota. É preciso saber que na palavra de Deus, para cada promessa bíblica, encontramos uma razão de ser para a esperança por ela despertada. O que Deus fez na vida de Moisés e na de Josué, haverá de fazer em nossa vida também, em meio à construção dos nossos sonhos, em nome do Senhor Jesus. A coragem deve estar alicerçada no caráter de Deus, na fidelidade de Deus e no que Deus realizou no passado, e não em nossa própria capacidade. Não cesse de falar desse livro da lei antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Quando chegamos a este ponto, ficamos face a face com o caráter de Deus. Deus se revela como um Deus santo. Josué deveria encarar os adversários exteriores com coragem e os interiores, os do seu coração,
com temor. Não bastava Josué ser corajoso. Deus queria que ele fosse santo. Meu irmão, minha irmã, Deus queria ensinar ao comandante das tropas de Israel que, sendo ele o Deus Todo-Poderoso, não precisa da ajuda dos seus comandados. Deus quer realizar a sua obra tanto na força do seu poder, quanto na pureza do caráter do seu povo. Tudo o que Deus pede a nós, sabe o que é? Fidelidade. Ele não pede a nossa ajuda. A ordem de Deus para Josué significa: tenha coragem para enfrentar os cananeus, mas tenha coragem para se manter fiel à minha palavra. E eu pergunto a você: você sabe o que Deus espera de você? A mesma coisa, fidelidade. E o que vier em consequência disso será resultado da bondade e da misericórdia de Deus. E para que isto ocorra, precisamos amar a Bíblia, porque está escrito: dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. E eu pergunto a você: você ama as Escrituras? Você que anseia por sucesso na vida, tem levado em consideração o fato de que sem Bíblia, Deus não abençoará os nossos esforços? Uma das maiores certezas que podemos ter quanto à vida de Josué é a de que ele conhecia a Deus. Ninguém pode conhecer a Deus sem antes conhecer a verdade. Porém, é possível alguém conhecer a verdade e não conhecer a Deus. Esse conhecimento é interior, do coração, e só é dado por revelação. A Bíblia fala em Mateus 16:17. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. O cristão não apenas conhece a Deus, mas reconhece a Deus. Esse é um elemento fundamental na vida de quem quer ser usado por Deus. Conhecer o Deus a quem deseja servir. É este conhecimento que transforma o nosso serviço em culto, que nos leva a encarar os adversários com coragem, a andar com temor e a viver para o seu louvor. Não peça apenas para que Deus abra as portas para você. Não peça apenas poder, não peça apenas vitória, mas peça acima de tudo conhecimento vivo de Deus. Quando tomamos consciência de que sem o conhecimento de Deus é impossível viver o tipo de vida que propomos nessa mensagem e também que está proposto na palavra de Deus, bem como nada mais tem sentido. Somos levados a fazer a oração de Moisés em Êxodo 33, versículos 13 e 15, que diz assim: agora, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste local. Irmãos e irmãs, o tempo todo vemos Deus incluindo pessoas nos planos de Josué. Tu farás este povo, está escrito. Os planos de Josué incluíam outros seres humanos. Ter sucesso é ser usado pelo Deus Santo para ajudar os seres humanos a alcançar o alvo de Deus para a vida deles. Ter sucesso é poder chegar ao fim da vida fazendo um balanço das vidas que puderam cruzar o seu Jordão pessoal através da sua vida. Tenha sonhos que incluam o próximo. A vida é curta e diante de nós há um mundo em agonia, ao qual o nosso Deus ama. Em sua infinita bondade, Deus tem nos dado recursos extraordinários para que o seu reino avance e o seu nome seja glorificado.
Amém e graças a Deus. Eu quero orar com você, meu irmão e minha irmã. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, aproveite este momento e ore conosco, entregue as suas vidas nas mãos de Deus. E se você eventualmente está afastado dos caminhos do Senhor, reflita sobre tudo que estamos falando e se comprometa a voltar a andar na presença do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos porque temos um Deus que da mesma forma que cuidou de Moisés, cuidou de Josué, cuida da nossa vida também, porque é a tua palavra, Senhor, que nos diz que o Senhor não nos deixará, jamais nos abandonará. E nós estamos aqui neste momento, colocando diante de ti todos aqueles que nos escutam, que nos veem pelo YouTube e também pelo Facebook, para que esta pessoa possa se lembrar que o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele é poderoso para nos dar toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, sermos fiéis ao Senhor, sermos obedientes. Por isso que está escrito, não te desvie do livro da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. E nós nos compromissamos, Pai, a permanecer neste caminho, Pai, a sermos obedientes ao Senhor e à Tua palavra. Por isso, neste momento, entregamos a Ti a nossa vida e aqueles que nos escutam agora. E te pedimos, Pai, que o Senhor possa estar cuidando dos nossos amigos, nossos familiares, de todos aqueles que nos ouvem e que nós possamos, Pai, a cada dia que passa, Pai, tal como Moisés, como Josué, ter experiências contigo, com o Deus vivo, com o Criador dos céus e da terra, com o Criador do universo. Por isso eu te louvo e te agradeço, porque eu sei, Pai, que para ti não haverá nada demasiadamente difícil. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e com certeza na vida de todos aqueles que nos acompanham neste canal do YouTube. Muito obrigada, Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.